Fala galera, beleza? Sou o professor Francis, estou aqui na Sala do Saber para poder dar continuidade ao nosso curso de História Geral. Hoje, nosso tema é a Antiguidade Oriental, beleza? Aqui a gente vai entrar nas sociedades que a gente começou a falar na última aula, que é as sociedades complexas, beleza? As sociedades complexas, galera, vão ser aquelas sociedades que vão se formar com divisões de trabalhos, diferentes funções dentro da sociedade, leis, vários tipos de coisa que a gente vai ter numa sociedade que não é mais aquela sociedade primária que a gente falou lá na pré-história. A partir de agora, a gente começa a ter uma sociedade baseada em costumes, em leis, tá? Que são importantes aí para nós. E a gente parte para a galera da Antiguidade Oriental. Legal? Bora lá. Seguinte, galera. Primeira coisa que a gente vai falar aqui. Modo de produção asiático. Beleza? Galera, modo de produção vai ser aquela base que a gente aprende com o Marx, beleza? Tudo aquilo que gera riqueza dentro de uma sociedade. Isso geralmente aparece nos livros didáticos como modo de produção asiático. O que é esse modo de produção asiático, galera? É aquela sociedade que vai depender de rios, tá? Então elas são chamadas de sociedades hidráulicas, tá? Beleza? Pessoal, sociedades hidráulicas dependem de rio. Bacana, legal. Galera, toda sociedade depende de rio, até hoje. Então você vai falar para mim que é o rio que é a única coisa que importa? Cuidado. Porque na hora que você está estudando, de repente, isso não seja o suficiente. Lembra o seguinte, galera. É um modo de produção que depende do rio? Sim. Mas a gente vai dizer que são sociedades de regadio. Tá? Regadio. O que significa isso? São sociedades que vão usar de irrigação dentro da sua estrutura. Beleza? São sociedades que vão depender de rios para irrigar as suas terras. Porque a maioria deles está onde, galera? Em regiões desérticas de difícil plantação. Beleza? Então as sociedades de regadio são isso daqui. Essa base da sociedade. Legal, galera? Qual que é outro conceito que a gente vai ouvir muito aqui? Essa sociedade vai ter uma estrutura despótica. Beleza? Vai ter um déspota aí, um líder que vai controlar todo o cerne da coisa através do seu poder, tá? Esse poder vai vir da onde? Geralmente relacionado a Deus. Por isso a gente vai falar em uma teocracia. Beleza? Então, galera, essa estrutura despótica, ela vai trabalhar com o conceito de um líder que, inevitavelmente, vai estar relacionado ao quê, galera? A Deus, a um Deus. Ele pode ser o Deus ou ele pode ser o representante de Deus. Galera, e quando a gente está falando de Antiguidade Oriental, isso é muito importante. A religião é muito importante para eles. Legal. Essa teocracia aqui, pessoal, vai ser em todos os povos da Antiguidade Oriental. Pense, a gente está falando de muita gente aqui. Muita gente. Egípcios, mesopotâmios, babilônios. A gente está falando de hebreus, persas, fenícios. Esses caras todos, eles eram dessa mesma forma? Não necessariamente. Por exemplo, nessa estrutura despótica, a gente tem um cara muito importante aqui, que é quem? Os fenícios. Os fenícios, esses caras, não seguem o conceito de teocracia. Eles vão usar a talassocracia. A gente vai falar disso daqui a pouco. Beleza? Então, essa estrutura despótica é uma base importante. Tá, professor, e como é que era escolhida essa sociedade, que era a sociedade complexa aí que a gente está falando? Como é que era o líder era escolhido, como é que era diferenciados? Aí que vem legal, pessoal. A estrutura social
dessa galera, ela vai ser baseada, tá? Na construção de diques, tá? Na construção da base aqui da água que vai ser dispersa pelo território. Então, de novo, a água é importantíssimo para esses caras. Essa estrutura aqui, ela vai depender da água demais. Então, se eu dependo da água, quem controla essa água vai ser o líder. Tudo bem? O cara que vai organizar a distribuição dessa água, a construção dos diques, vai ser o líder. Então, eu estou querendo dizer tranquilamente para vocês que a formação dos líderes vai se dar através da água. De novo, a gente volta àquela questão das sociedades hidráulicas ali. Beleza? Então, beleza, galera. O que mais que a gente vai ter aqui? A gente tem um conceito dentro dessa sociedade que vai ser fundamental para todo o nosso curso aí de História Geral. Galera, servidão coletiva. O que é servidão, galera? É a mesma coisa de escravidão? Isso é pergunta geral de alunos. É muita gente perguntando sobre isso, tá? Servidão não é a mesma coisa de escravidão, senão eu escrevi igual, beleza? Então não é. Servidão vai ser o quê? Servidão, por incrível que pareça, o que eu vou dizer aqui para vocês, servidão tem escolha, tá? Servo tem escolha. O escravo não tem. Então, por mais que pareça absurdo o que eu vou dizer para vocês, isso fica muito evidente em qualquer sociedade. Se eu sou um escravo dentro de uma sociedade egípcia, eu sou apenas uma ferramenta. Se eu sou um servo, eu posso escolher não trabalhar para o faraó. É lógico, pessoal. Era muito melhor você trabalhar para o faraó do que você sair no deserto e tentar a vida aí pela sorte. Era muito difícil. Por isso que você tem essa quantidade de servos ainda existindo, tá? Você tinha muita gente existindo. Mas o que eu estou querendo dizer é, o escravo é uma ferramenta e o servo tem uma escolha. Beleza? Então tá bom. Galera, qual que é o próximo conceito que a gente vai ter aqui, que é fundamental para essas sociedades? Crescente fértil. Beleza? Faz uma brincadeira aí, pessoal, bem simples. E a hora que você pegar o mapa, pega ali do Egito, na África, e joga lá para o Oriente Médio, que é onde a gente está falando. Essas primeiras civilizações vão surgir nessa região, que vai formar um crescente, tipo lua crescente. Então a galera vai se formar no crescente fértil, o desenvolvimento dessa sociedade, tá? Então você vai ter como base essas sociedades criadas no crescente fértil. Então, galerinha, é só uma passagem bem bacana do crescente fértil. Pode observar, é bem de boa. É da África para o Oriente Médio. Você tem uma crescente aí bem bacana. Legal, galera. Dentro dessas sociedades, nós teremos a base econômica, tá? Vai ser o quê? Lógico, se eu estou dependendo de água, eu vou depender de agricultura, correto? Então, a agricultura é a base. E aí, professor, e o comércio? E o artesanato? Comércio e artesanato, eles vão ser basicamente o quê? Secundários, meus queridos. Tá? São secundários. Legal. Quer dizer que a gente não vai ter o comércio? Vai ter o artesanato, vai ter esse comércio, sim. Só que como é que vai ser esse negócio, galera? Vai ser basicamente uma preocupação de escambo. Vou fazer mais escambo do que trocar moeda, tá? De novo, quem vai ser uma grande exceção nisso daqui, dentro da Antiguidade Oriental? Os fenícios, tá? Que vão viver basicamente do comércio. Beleza? Então, é que a gente está apresentando um sistema aqui que parece fechado, mas ele não é. Ele tem as suas exceções. Então, fica atento. O que eu estou passando aqui para vocês é para vocês entenderem o geral.
mas tem as exceções que eu vou estar falando com vocês. Tranquilo, galera? Então, legal. Sobre esse princípio aqui, galera, é basicamente isso que vocês têm que saber. Agora vem comigo aqui. Vamos para a primeira civilização da Antiguidade Oriental que interessa para vocês. Beleza? Qual que é essa aí, galera? É o Egito. Beleza? O Egito é o primeiro ponto que a gente vai falar. É a primeira sociedade organizada. É o primeiro império organizado. Professor, mas eu já ouvi falar que a Mesopotâmia era o primeiro lugar. As primeiras cidades são lá mesmo. Ur, essas duas cidades são consideradas as primeiras. Mas o primeiro império organizado, efetivamente, vai ser esse cara aqui, o Egito. Beleza? Então fique esperto aí, galera. Tranquilo, vamos lá. Localização, galera. A localização do Egito é facinho e a gente tem que saber dela para qualquer coisa de história fica mais fácil de se saber localizando-se na geografia, tá? Galera, é o Nordeste, tá? Da África, basicamente. É óbvio que o Egito Antigo ele pegava uma parte um pouco maior do que o Nordeste. Ele pegava uma parte que ia do Nordeste e descia um pouco ali o delta do Nilo, para baixo das 7 cataratas e tudo mais, tá? E como eu já falei, a base dessa civilização será no delta, nas margens do rio Nilo. Beleza? Então, basicamente, galerinha, o que você vai ter aqui desses carinhas vai ser basicamente viver à margem do rio Nilo, porque são sociedades hidráulicas. Tranquilo? Beleza, galera. Seguinte, lembra do Heródoto que a gente falou na primeira aula? O Heródoto falou uma frase aqui que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo. O Egito é uma dádiva do Nilo, porque eles dependem do Nilo para viver. Então, galera, tudo que você vai ver falar ou ouvir falar sobre o Egito, vai estar relacionado às enchentes do Nilo, tá? Essas enchentes do Nilo, elas são fundamentais para os egípcios. Elas vão acontecer em média de 6 em 6 meses. Às vezes dava errado, às vezes dava menos, às vezes dava mais. Eu estou arredondando aqui para vocês. Ela vai acontecer, essas enchentes, devido a uma série de fatores geográficos que vão empurrar a água lá para cima para o mar Mediterrâneo, tá? E quando ela enchia, ela acabava fazendo o quê? Ela enchia de humus as margens onde a galera plantava. Então isso trazia vida. Então a cheia do Nilo representa essa vida. E guarda, pessoal, é por isso que eles achavam que existia vida após a morte. Porque o Nilo morria quando ele estava seco e ele vivia quando estava cheio. Então tinha esses princípios. É a base do Egito isso daqui, pessoal. Tá? Então, beleza. Galerinha, continuando aí. O que a gente vai ter de formação dessa civilização egípcia, tá? Então vamos lá. Nós vamos ter, pessoal, aqui, basicamente, um ponto fundamental. Vem cá. A formação vai se dar por nomos. França, o que é nomos? Nomos, meus queridos, nada mais são do que o quê? As antigas tribos que a gente tinha da pré-história. Beleza? Facinho, né? Então, são as tribos que a gente tem ali da pré-história. Beleza? Legal. É a união desses nomos que vai fazer com que a civilização egípcia se forme. Beleza? Legal, professor. Então vem cá, meus queridos. Bora para a parte que interessa. Os períodos históricos.
nós temos 3 períodos importantes. Guarda aí na cabecinha de vocês que vai ser um período, vai ser uma invasão ou uma briga interna, você vai ter uma invasão, outro período, isso vai alterar. Os egípcios tomam o poder, vai ser dessa forma, beleza? Então assim, galera, o primeiro período é o chamado Antigo Império. Beleza? Esse Antigo Império é 3.500, 3.200 a.C., tá? Mais ou menos. Não se tem uma data precisa, efetiva, tá? Galera, o que vai acontecer nesse Antigo Egito? Você vai ter a formação de 2 reinos, tá? Que são o Alto e Baixo Egito. Beleza? Então, meus queridos, mas presta atenção nisso daqui, de verdade, isso aqui é uma sacada. O Alto Egito fica embaixo e o baixo fica no alto. Espera aí, França, me perdi. Eu vou fazer um desenho aqui maravilhoso, que depois vocês não tentem copiar, tá? Porque é muito perfeito. Se você pegar o Nilo, você vai pegar ele aqui, o Rio Nilo e o seu delta, correto? Que deságua aqui no mar Mediterrâneo. Legal? O alto fica aqui, ó. Fica aqui para baixo. E o baixo ficava aqui para cima. Beleza? Isso daqui é a primeira formação que a gente vai ter. Vai ter 2 faraós neste momento, ok? Um faraó do alto e um faraó do baixo. Beleza? Mas vamos continuar aqui. A ideia que nós vamos ter é que há uma necessidade de você unificar esses reinos. É fundamental a unificação para existir um império egípcio. Beleza? Então vem cá, galera. O que vai acontecer? Nós vamos ter um cara chamado Menes, tá? Ele vai fazer o quê? Ele unifica os reinos. Beleza? Então, com isso, meus queridos, ele vai ser o primeiro imperador, o primeiro faraó do Egito Antigo, tá? Dessa grande união. Ele fez uma união das coroas, pegou uma coroa branca e uma vermelha, que era do Alto e do Baixo Egito, e ele vai unificar. Ele era do Alto Egito, tá? Então ele vai unificar, vai pegar o Baixo Egito na base da porrada mesmo, na briga, tá? Galera, já que a gente falou aí desse primeiro império unificado da história, o que a gente vai ter mais aí do Menes? Seguinte, meus caros, vamos falar da função dele, né? Faraó. Quem era o faraó dentro do Egito, galera? O faraó nada mais era do que o líder supremo. Ele é um deus na terra, tá? Ele é filho de Amon-Ra e você vai ter a presença dele em toda a sociedade aí, beleza? Ele é o supremo sacerdote, ele é o supremo chefe militar, ele é o maior escriba que existe. O cara vai ser o top. Então, ele é um Deus vivo. E aí vem um negócio legal. Ele é dono de todas as terras do Egito. Tá? Então, todo mundo vai ter que trabalhar para ele. Tudo bem? Todo mundo vai ter que trabalhar para ele. E aí entra a história, galera. Se eu sou servo desse faraó, eu vou ter que trabalhar na terra dele. Bacana. Eu vou trabalhar nessa terra por comida. Então o acordo vai ser assim: eu vou plantar a minha cevada, eu vou plantar a minha aveia, eu vou plantar o meu trigo, tá? Para fazer um pão. Eles começaram a fazer cerveja,
tá? Eles começam a distribuir essas coisas. Então, galera, eles vão ter a função de cuidar de toda essa terra do faraó. Eles vão plantar e na hora que eles plantam, eles fazem o quê? Entregam para o faraó tudo que eles produziram. Tá, legal. E o que acontece depois? O faraó distribui essas coisas para eles. Quando precisar, quando for tempo de baixa do Nilo. Beleza? Então tá. Seguinte, o que a gente vai ter aqui? Os servos trabalham na terra do faraó. Beleza? Isso aqui é a servidão coletiva. O cara vai ter a opção de sair se ele quiser. Mas se ele quiser viver numa sociedade do tipo que a gente está dizendo, é mais fácil trabalhar para o faraó. Legal. Galera, ele paga um imposto, tá? Que é a corvéia. Beleza? Corvéia. Pessoal, o que é essa corvéia aqui? É o seguinte, meus queridos. Ele precisa trabalhar na sua terra, mas lembra que eu falei das cheias do Nilo? Então presta atenção. Quando o Nilo está cheio, não dá para plantar. Eles vão pagar a corvéia, que é trabalhar na terra do seu faraó. Beleza? Professor, é trabalhar da forma como se fosse uma grande terra. Ele vai trabalhar na terra do faraó, como se fosse agricultura, ou vai trabalhar de outra forma? Isso é importante. Preste atenção. Ele não vai trabalhar na terra do faraó, porque a terra do faraó é a que eles estão trabalhando. Aqui eles vão fazer obras públicas. E aí entra uma grande discussão, galera. Uma grande discussão mesmo. Que é qual? Você vai ter muito escravo no Egito? Pouco. O escravo que vai existir vai ser por guerra. Quem faz o trabalho braçal vai ser os servos. Tipo, o que você está falando, França? Eu estou falando simplesmente da construção de pirâmides, da construção de obeliscos, eu estou falando de todo tipo de templo que foi construído. Porque todo mundo acha que esses templos eram construídos por escravos. Não. Era nessa brincadeira da corvéia que os caras vão fazer isso. Tudo bem? De boa até aí, galera? Então tá. Você vai ter como base isso daqui o princípio dessa sociedade egípcia. Tranquilo? E aí, meus queridos, a gente vai ver nas próximas aulas aí o restante dessa ideia. Beleza? Aí a gente termina essa daqui e vamos para, na próxima aula, entrar no resto do Egito. Beleza? Então fica assim. Abraço. Até a próxima.